a nossa obediência, é transparecer Cristo em nossa vida. Isso é ter um bom cheiro de Cristo. Ou seja, isso significa que aonde a gente chegar, onde nós chegarmos, vamos de uma maneira, nem que seja simples, com um ato, propagar Cristo ou transparecer Cristo, de forma de que, certa vez eu ouvi um testemunho de que uma pessoa, ele era tão parecido com Cristo, que quando alguém falou assim, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa falou assim, se ele for que nem fulano, eu quero, porque esse fulano é um grande exemplo. Então, ter o bom cheiro de Cristo é isso, é de uma ou de outra forma transparecer, ter a transparência, ter a clareza, ter obras puras, que cheire e que chega suave à narina de Deus. Amém? E como Jesus, onde ele chegava, a presença de Deus chegava junto, né, e o pessoal via essa diferença na vida de Cristo. Ter o bom cheiro de Cristo é exatamente isso, se esforçar para ser como Jesus era. Onde Jesus chegava, ele anunciava o amor de Deus, ele exercia misericórdia, ele ajudava as pessoas, ele fazia diferença. Então nós, você adolescente, como crente no Senhor, como servo de Jesus, precisamos exalar esse bom cheiro de Cristo. E a segunda pergunta, irmão Paulo, para a gente já partir para a segunda pergunta, que vai trazer uma visão a respeito da aula 2 dessa revista, é a seguinte: todos são filhos de Deus? E quais são os passos para se tornar filho de Deus? Você é filho de Deus, adolescente? E aí, irmão Paulo? Todos são filhos de Deus? A resposta segundo a lição 2. Todos são filhos de Deus? Está escrito assim: o ser humano, ao crer no nome de Jesus Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Com relação à nossa aula, à nossa escola, com relação ao ministério, com relação ao entendimento da Bíblia, todos nós que seguimos a Cristo somos filhos de Deus. Diferente disso, não somos filhos de Deus. O que é diferente disso? Ou seja, a Bíblia fala que existe aqueles filhos que não é conhecido pela paternidade de Deus. Ou seja, são filhos bastardos. O que é filho bastardo? É aquele que não tem pai. E o que causa isso? É o pecado. Então, na atualidade, todos são filhos de Deus? Não são filhos de Deus se estiverem no mundo. Todavia, se estiver em Cristo, são. Agora, pode comentar sobre isso. Isso é interessante, irmão Paulo, que João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que o passo para se tornar filho de Deus é aceitando a Cristo. Quando lá fala que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né, aos que creem no seu nome. E Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, quando a gente chega, né, irmão Paulo, na altura lá de Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25, onde fala das obras da carne e os frutos do Espírito, a Bíblia diz, né, andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, aquele que se diz filho de Deus, essa é a característica de um filho de Deus. Ele não anda segundo a vontade da carne, ele procura fazer a vontade de Deus, ele procura dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus que habita dentro dele. Então, todos são filhos de Deus? Não. Precisa-se aceitar a Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. E depois que toma-se esse passo, é preciso andar segundo a vontade do Espírito de Deus. Então, essa é a resposta que a gente tem para a segunda aula. E se você me permite, Paulo, a gente pode partir para a terceira? Pode. A terceira pergunta, adolescente que vai assistir esse vídeo, é a seguinte: o que significa ter a mente de Cristo? Essa é a pergunta de número 3, que está baseada na lição de número 3 da nossa revista. E aí, Paulo, todos nós temos a mente de Cristo? E o que é ter a mente de Cristo? Seria bom se tivesse, né? Mas, todavia, vamos lá. Resposta: por ter Cristo dentro do coração e fazer as coisas do jeito que Ele faria. Ou seja, o que significa ter a mente de Cristo? É ter Cristo dentro do coração e fazer as coisas da forma em que Ele faria. Um exemplo disso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus mediante a santificação. Ou seja, viver, pensar e agir como Jesus. Uma referência
quero que o irmão Renan leia, por gentileza, 1 Coríntios 2,16, para a gente ampliar um pouco e aprofundar um pouco mais nesse texto. 1 Coríntios 2,16, o que é ter a mente de Cristo? 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E isso é interessante, né, meu irmão Paulo, que o Senhor citou aí, que é fazer as coisas como Cristo faria. E isso também faz eu lembrar da parábola do bom samaritano, onde aquele homem foi assaltado na beira do caminho, e ali todo machucado passa-se um sacerdote, um levita, não liga, né, para a situação que aquele moço estava vivendo, e ali vem um bom samaritano e toma as feridas daquele moço, cuida dele, guarda ele em uma hospedaria. E aí Jesus traz um ensinamento muito profundo dentro disso, a respeito do amor, né, ao próximo. E em João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse assim, ó: